o Cuca recebeu os reforços do Gabriel Menino, Patrick e o Natanael, né? Que já estão lá em Orlando com a equipe e tal. E aqui ele vai montar um time que é mais ou menos a base do que foi no final de semana. Obviamente que o torcedor até vai, né? Um programa de 7 horas da noite, o horário não é dos melhores, o trânsito também não ajuda. Tem ingresso normalmente a R$20. nesse horário, os ingressos a preços módicos. Agora, o que tira, obviamente, o torcedor do estádio é não ter seus principais jogadores em campo. E além de tudo isso, a gente já começa a destacar a questão do trabalho de mercado do Atlético. O Atlético, ontem nós falávamos aqui da retomada junto ao Gregory e a questão do Bruno Henrique. O Atlético tenta o Bruno Henrique, mas lá no Flamengo querem dinheiro, quando se pagar a multa leva, se não pagar não leva. E a questão do Gregory também, agora o Palmeiras entrou na briga. Ainda sobre o Bruno Henrique, deve rolar mais uma tentativa do Atlético hoje. Se isso não acontecer nas próximas horas, eu acho que o Atlético deve realmente tirar o time de campo, mas é uma tentativa, isso é fato. O Atlético tem tentado sim o Bruno Henrique, lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2027. A ideia do Atlético para encantar o jogador é dar o contrato até 2028, apresentar um contrato até 2028, com a possibilidade de renovação para mais um. E aumentando ainda o salário do Bruno Henrique. E eu de verdade, o Bruno Henrique é um grande jogador, mas ele tem 34 anos. Passou por lesões, a temporada passada dele não foi o primor que já foi em outras oportunidades jogando pelo Flamengo. Então assim, eu fico muito preocupado com eu vou usar a palavra, tá? O desespero do Atlético para conseguir um jogador a essa altura do campeonato. Está faltando criatividade, a pergunta vale para você e para o Valu. E aí, a criatividade, eu vou colocar uma outra situação. Vamos, falta dinheiro? Vamos lá. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Se o Atlético está colocando aumento de salário ao Bruno Henrique, dinheiro existe. Que já tem um salário altíssimo. Altíssimo. Não vamos ficar falando de valores, de números aqui, porque eu acho que são coisas particulares a cada um dos jogadores e hoje é SAF. Então o dinheiro tá saindo de grandes empresários. Então, enfim, criatividade. O que o Atlético prega que é a cabeça pensante para a busca de nomes no mercado? O Siga. Ok? Vocês concordam? Concordo. Não é isso? Então, beleza. O Siga apresentou para o Atlético 2 nomes, Lúcio Acosta e Rollheiser. Eu sempre, quando eu falo Rollheiser, eu vou lembrar do Rolls Royce, né, o presuntinho. O Rollheiser, que está no Benfica, que é um nome desejado por várias equipes do futebol brasileiro, até mesmo pelo Botafogo, para substituir o Almada. Na cúpula do Atlético, existiu algumas divergências sobre os 2 nomes e também entre os diretores e a própria comissão técnica. Aí eu pergunto, o porquê um nome que é do Siga não é aprovado pela gestão e pela comissão técnica? Qual o ponto de divergência quando você aponta que o Rollheiser pode ser o nome para distribuição de jogadas, e é isso que ele faz, foi isso que ele fez no futebol argentino, é isso que ele fez no Benfica, e o Acosta a mesma coisa, é um jogador de destaque e de grandes números na equipe do Cincinnati. Como que eu fico sem entender qual é o ponto que o Siga apresenta esses 2 nomes, isso é informação. O Siga apresentou esses 2 nomes. E por que não tem o agrado dos principais nomes dentro do Atlético? É a grande dúvida que, pra mim, paira no ar. Eu não tenho dúvida. Eu acho que é assim, muita gente achando que entende do que o Siga está fazendo. Só que não são do Siga. Não que tudo que o Siga mostre como opção tenha que ser a nova ordem. Claro que não. Mas, a partir do momento, aí a gente volta naquela questão, por exemplo, do CEO, né? Tem autonomia, o Siga? Ou é apenas estar trabalhando em prol do Atlético para apresentar nomes que eles já sabem que serão rejeitados? Mas isso também é uma verdade. O Siga trabalha, o Siga busca. O Siga apresenta. Que, diga-se de passagem, fica até difícil da gente avaliar a qualidade do departamento, porque não depende, a contratação não depende deles, isso, né? A avaliação no mercado sim, mas a contratação não depende deles. Então, se o Siga entende
que para o sistema que o Cuca vai adotar, etc e tal, tem que trazer o Bruno Henrique. E a direção falou, olha, a gente pode ir até aqui, e o Flamengo diz, não, se vocês forem até aqui pra nós não dá. Então, é mais um não. Mas a crítica cai no colo do Siga. Então, Vai cair no colo do exatamente. Siga. A gente vê nas redes sociais. Que é o chama de cega, né, Valor? Isso, a Chama gente de cega. vê nas razão, redes né? sociais. Com razão. Uma parte da torcida. Até certo ponto, com razão. Ah, esse departamento de análise do Atlético não serve. Mas cai no colo do Siga. Nós temos aí um Exatamente. problema que pra mim é muito grave mesmo. É que não pode criticar, tá? Não pode criticar, mas ó, que é muito grave pelo seguinte. Nós já falamos isso aqui. Ficar batendo nisso parece até perseguição, mas não é. Nós temos aí alguns problemas. Por exemplo, a questão do Vitor como diretor, nós já falamos várias vezes que colocaram alguém... Vamos lá, deixa eu contextualizar, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Tá. Ontem eu tive a oportunidade de chamar o João Paulo Sampaio do Palmeiras no WhatsApp. Ah, Everton, mas uma simples pesquisa na internet você conseguiria essas informações, mas é melhor buscar na fonte, né? Porque aí ele, atualizadas as respostas, você traz aqui pro ar, como eu levei lá na Band. Chamei o João Paulo Sampaio do Palmeiras e disse assim, João, depois que você chegou ao Palmeiras, o que você gastou e o que o Palmeiras arrecadou com o seu trabalho de captação? Que ele é o responsável pela base do Palmeiras. Ele me disse, Everton, eu gastei 300 milhões e o Palmeiras arrecadou, depois da minha chegada aqui, com os negócios envolvendo jogadores de base que foram, que subiram pro principal, 2 bilhões e 100 milhões de reais. 2 bilhões e 100, tendo gasto 300 milhões na captação e tal. Porque é o seguinte, o Palmeiras vai lá, o Valu é um craque, um menino de 12 anos, vai lá, procura o Valu, a dona Maria Helena, ó, como salário pra senhora... Vem pra cá, traz o Valu e vem jogar aqui. Aí teria ido, tá? Pode seguir. Zagueirão Valu. Então é o seguinte, gastou 300 e apurou 2 milhões e 100. O Atlético é um clube tradicionalmente bom vendedor? Não é. Você chega a esse ponto com muito trabalho, mas um trabalho de organização. Começa dentro do clube. Investimento, né? Então, investimento na base, investimento 300 na milhões. logística e etc e tal. Então... É um conjunto de fatores que leva o Palmeiras a arrecadar 2 milhões. Gente, isso é um clube. O que o Palmeiras arrecadou vendendo jogadores da base, ele compra um clube de primeira divisão no futebol brasileiro e ainda sobra dinheiro. Então, o Atlético preferiu trocar grandes profissionais por profissionais de qualidade duvidosa nas áreas que eles atuam. Eu não estou questionando o quanto a torcida do Atlético idolatra o Vitor e o tem como um grande ídolo. Isso é outra coisa. Mas aí coloca o Vitor para substituir o Rodrigo Caetano, não tem estofo, desculpa. Falamos aqui da questão de, tira o Leandro Figueiredo, põe o Valu, tira o Domênico, põe o Elton, tira não sei quem, põe o Everton. Não é assim, meu irmão, não é assim. Você tem que colocar gente qualificada, capacitada. Você tem que buscar os melhores. É óbvio. A sua tentativa é de busca Você vai dos achar melhores. caro colocar os melhores profissionais? Existem o Palmeiras cadeiras paga mais. que estão maiores do que as pessoas que estão sentadas nela. Seguramente. Isso. E aí, quando no ano passado, uma pessoa do Atlético disse, olha, não, realmente o Vitor tá tendo muita dificuldade e tal, mas agora determinou-se aqui dentro que o Rodrigo Weber vai ajudar. E o Rodrigo Weber passou a ser uma figura notada e citada. Ué, mas só o Atlético tem isso, Valu. Só o Atlético tem isso. O Cruzeiro é o Alexandre Matos, lá no América é o Cascardo, lá no Palmeiras é o Anderson Barros, né? Outrora no Flamengo era o Marcos Braz, lá no São Paulo é o Rui Costa e tal. E no Atlético quem é? Não, o Vitor e o Rodrigo Weber. Mas peraí, o Rodrigo Weber virou uma grande figura. Não tem que aparecer, não tem que ser citado, o diretor de futebol não é o Vitor. Então a responsabilidade é dele nos acertos. Por exemplo, a venda do Paulinho, um baita, eu não sei se o Paulinho foi vendido ou se o Palmeiras comprou, aí há a diferença, né? Questão de semântica, mas há a diferença, né? O Palmeiras chegou e falou, toma aqui, ó, 18 milhões, ou o Atlético falou, não, você quer pagar 15, a gente libera por 18 mais 2 jogadores, mas eu vou confiar que a coisa foi feita assim. Então nessa aí, méritos pro Vitor, porque foi uma venda que não tinha como falar não, 18 milhões é muito dinheiro. Pro mercado nacional. Mas tá reforçando o adversário. Cara, mas tudo bem, mas por 18 milhões de euros... É muita grana. É muita grana. Euros ou dólares? Euros, né? Foi euros. Então, o que a gente tá... Onde eu tô querendo chegar? Se você não colocar os melhores profissionais em cada área, a coisa não vai andar. Então, notou-se que o Vitor tava com dificuldade, foram lá buscar um Cuca, terceira ou quarta opção, foram lá buscar o Cuca, e aí o Cuca começou a acelerar o processo, participando mais ativamente. Então hoje vamos dizer que quem está acelerando os processos lá é o Cuca, contando obviamente com o Vitor,
trabalho também do próprio Rodrigo, né? Mas você vê que a coisa não acelera, embora eu deva admitir que o Júnior Santos foi uma grande contratação. Cara, mas uma grande contratação. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, viu, HG, Elton e todos os nossos ouvintes ligados aqui no Band News na área. O Atlético, em determinado momento, falou, repito, né? O Júnior Santos é sim uma contratação muito boa. A gente está falando do artilheiro da Copa Libertadores, mas e aquela questão de renovação, hein? É assim, eu não sei vocês, eu tenho impressão, a gente tá falando do Júnior Santos, 30 anos, claro, tem o Natanael, 24 anos, o próprio Patrick, que veio ali envolvido na negociação do Paulinho, o Gabriel Menino, tem quantos anos, hein, Elton, Gabriel Menino? Gabriel 22? Não, 24. Eu confiro tá aqui. Ali na faixa do Natanael também, enfim, esses três aí são jovens. Mas quando a gente olha para Júnior Santos, Gregory, o próprio Bruno Henrique, aí são jogadores daquela faixa que o Atlético falou, claro, falou-se muito em renovação do elenco. O que acontece, hein, por conta 24. 24, então jovem, mas e aí? É a necessidade que tá fazendo o Atlético realmente olhar o mercado. Eu acho que o Atlético, assim, quem chega depois não bebe água tão fresca, né? Sobre essa contratação do Júnior Santos, é importante a gente colocar que ela é a contratação na história do futebol brasileiro do jogador acima de 30 anos mais cara. Isso deve ser observado. 48,5 milhões de reais ou 8 milhões de dólares. O Atlético promoveu a maior contratação da história de um jogador de 30 ou mais. Agora, o Valo, ontem você disse lá no Donos da Bola, e eu estou de acordo, que nós vamos analisar, isso vale para executivo, isso vale para jogador e tal, nós vamos analisar se a coisa foi cara ou barata. Isso. Quando o melão rolar. Perfeito. Né? E aí você estava dizendo, a discussão era outra. A discussão era, bom, quem se garante provocando tem que demonstrar dentro de campo. Pra gente ver se esses valores colocados pelo Elton aqui são valores, e são valores, os números não mentem. Não mentem, né? não mentem. A maior contratação da história do futebol brasileiro com um jogador acima de 30 anos. Só que se nós analisarmos mais. Que é um jogador muito forte fisicamente, vem de contusão, mas muito forte fisicamente. O Atlético precisava. A gente contratação é necessária e muito boa, galera. Estamos dando dados para discussão. Sempre existe no futebol independente da idade, mas chama atenção esse fator aí que vocês estão colocando. E aí o Atlético está tentando buscar o Bruno Henrique, que é o que está sendo falado. Ele tem 3,4. A idade dele é 3,4. O contrato que o Atlético promove a ele é maior do que o que o Flamengo dá para ele. Então eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado. E lembrando que o Cuca quer um meio campo de criação. Ô Cuca, o Acosta e o Rollheiser não é um meio campo de criação. Trabalhando nesses nomes. Por favor, vamos pensar. Beleza, o Cuca quer um meio campo de criação, um volante, que possivelmente é a tentativa pelo Gregory, é uma tentativa que já vem se arrastando. Com o Palmeiras entrando na briga mais difícil. Já vem se arrastando também. E um zagueiro rápido e um ponta esquerda. Essa é a listinha que o Cuca passou pro Atlético. Um volante, um zagueiro. Um volante, um zagueiro rápido. Tem esse também, tá? É um zagueiro veloz. Não é um zagueiro, não. É um zagueiro rápido. Um ponta esquerda e um meio campo de criação. Quer dizer, isso aí, vamos colocar aí, já tem Júnior Santos, né? Coelho. Natanael. Tem mais? Menino e o Patrick. Se fechar isso tudo, vai chegar nas 9 contratações, por exemplo, que o Cruzeiro fez. Isso. Só que o time, tá vendo que o time tá... Talvez se o Atlético tivesse startado... as contratações mais rápido. Se o Cuca, ao invés de 3 semanas, tivesse chegado em uma semana, depois da saída do Milito, depois do fim do Campeonato Brasileiro, talvez o Atlético tivesse investido o mesmo valor. Repito, não acho que é ruim a questão do Júnior Santos, mas a necessidade de ter saído atrás de todo mundo, basicamente, do mercado, tá fazendo o Atlético ser um pouco mais forte nas contratações, ainda que seja em perfil de jogadores acima dos 30 anos. E só para frisar, mais uma vez, torcedor atleticano, ninguém está questionando a qualidade de Júnior Santos e muito menos de Bruno Henrique. Eu falei aqui, uma pessoa do Atlético, todo mundo, e sempre faz questão de meter essa ressalva, as pessoas acham que você não tem contato, que você não fala com ninguém, que você não tem prestígio, né? Isso vale para nós todos aqui que tem os contatos. Você, obviamente, não vai contar quem disse.
mas extremamente incomodado com a lentidão nas ações, com a programação feita pelo Atlético, no formato que foi feito, A programação a gente já bateu muito. Mas a lentidão nas ações, muito criticado, uma pessoa do Atlético muito lento, tudo muito lento e tal. Então, quando você sai com atraso, principalmente para o mercado, você tem a dificuldade financeira, que obviamente com o dinheiro do Paulinho, ela acaba sendo meio que resolvida, né? Mas quando você vai com atraso, você normalmente perde bons negócios, tudo fica mais difícil e o pior, fica mais caro. Porque a necessidade que você tem e um certo desespero para contratar faz com que quem está com o jogador para vender para você diga não. Se você não pagar o que eu quero, você não leva. É o cara vendendo o guarda-chuva antes da chuva e quando a chuva Capa começa. de chuva no estádio. E detalhe, você colocou 10 agora... reais antes do jogo, 200 na hora da chuva. Você colocou agora. O Palmeiras entrou na briga pelo Gregory. Se o Atlético tivesse começado esse movimento em cima do Gregory, no período que o Palmeiras estava totalmente focado no Andréas Pereira, pode ser que seria mais simples para o Atlético buscar esse jogador. Mas não, o Atlético demorou, tá demorando, fica empurrando. Agora tem o Palmeiras na briga. E quando colocar na mesa dinheiro, quem vai colocar mais? Palmeiras tem muito mais, né? Você quer mais um aspecto desses da demora do Atlético? Cada jogador vai chegar num estágio, num momento diferente físico. É outro problema. O Cuca vai ter que esperar... É que eles não passam pelo mesmo processo de pré-temporada. Enquanto, por exemplo, o Cruzeiro conseguiu estar com os 9 já nos Estados Unidos. Todos não chegaram juntos, o Matheus Pereira chegou depois, o Fabrício Bruno também, mas de uma maneira geral, conseguiu se trabalhar alguns dias com todos. Esse é o cenário ideal. E o Atlético vai ter isso. Cada jogador chegando num ponto diferente. Ruim pro Cuca até poder experimentar o que ele pode fazer com cada atleta. Tem cara que provavelmente vai ser contratado, que vai estar no time dele principal pra temporada, mas que nem chegou ainda, HG. Perde-se muito tempo, cara. E o Cuca falou isso no sábado, que ele contava com 2 nomes para o jogo contra o Orlando, que é no sábado. Esses 2 nomes não chegaram lá. O Júnior Santos já chegou em Belo Horizonte. Ainda não foi, né? Ainda não foi, não foi para os Estados Unidos. Pelo menos não temos não chegou essa informação pra gente. Então, assim, o Júnior Santos não está lá. E o outro que o Cuca esperava que resolvesse e ainda não está resolvido, pelo menos até agora, nesse momento, 11 horas e 27 minutos, o Coelho ainda não está acertado com o Atlético. Mas já é encaminhado com o Atlético. Mas ele não está lá. Hoje é quarta-feira, o jogo é sábado. Então, olha, independente do que acontecer na temporada do Atlético, assim, pode ganhar todos os títulos que vai disputar, mas o planejamento não foi correto. Podem tentar dizer qualquer coisa dentro do clube. Não foi isso, foi criticado por gente do clube. Podem tentar dizer qualquer coisa dentro do clube, mas você não tem condição de achar isso. O próprio fato do Atlético estar dividindo essa parte da pré-temporada, essa parte inicial, né, da pré-temporada, porque pré-temporada, pra mim, pelo menos, ela vai se estender até a primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas essa coisa dividida, uma parte em Belo Horizonte, corta no meio, vai pros Estados Unidos e faz mais uma parte. É só assim, 3 semanas depois do Campeonato Brasileiro de 2024, de absolutamente nada no Atlético. Foram 3 semanas assim, sem técnico, ninguém falando nada. Então, repito, futebol não tem fórmula para dar certo, mas as pessoas que estão gerindo o clube têm que ter noção do tamanho do Atlético para o seu torcedor e os objetivos que pretende. As coisas não acontecem assim, no estalar de dedos, fazendo de forma tão desorganizada como o Atlético iniciou essa temporada 2025. Isso mostra, e muito claramente, que o Paulo Brax vai ter muito trabalho. Muito trabalho mesmo, para ajeitar a casa, resolver, né? Repito, quando fizemos as críticas ao que foi feito ano passado, né? De não acreditarem que aquele elenco poderia ter sido melhor, com mais qualidade na reta final. Talvez a reta final do ano não teria sido trágica como foi, e aí trágica pelas perdas dos títulos, né? Mas as chegadas às finais surpreenderam e colocaram mais dinheiro dentro do clube, surpreenderam porque nem eles acreditavam, aliás, eles não acreditavam nem que o Atlético permaneceria na Série A, tanto que meteram um tapume ao redor do estádio na última rodada. Então eles não acreditam, eles não conhecem o tamanho, eles não sabem, portanto, como eles não sabem, eles não acreditam, eles tratam da forma deles. Então, pra mim, tá errado. A programação foi tão equivocada
que teve gente do clube que reclamou. Eu estava de férias, quando o Cruzeiro chegou lá no exterior, eu perguntei a uma pessoa do Atlético, quando é que você chega? Não, vamos chegar só na outra semana, o que pra nós é um problema, mesmo jogando depois. Claro que porque nós vamos atrasar em uma semana, vamos chegar 36 horas antes do jogo, no Brasil, antes do jogo contra o América. Então tá tudo errado e tudo muito lento. Que eu ouvi. Agora, quando a gente criticou a temporada passada, que estavam tratando como banco, clube, quando a gente criticou os erros crassos de um equipamento como a Arena MRV, gente, erros de projeto de um produto que vem de donos de construtora. Sabe o que é isso? É colocar gente que não tá acostumada a fazer aquele tipo de equipamento para fazer. É o caso do Siga, é a mesma isso. a mesma turma que Vitor desabilita tamanho para tá. É o Vitor onde não tem tamanho para tá. É o fulano do departamento de negócio que não tem tamanho para estar ali depois da saída do Leandro Figueiredo. É o André Lamorinha tá na comunicação no lugar de um cara, por exemplo, como o Domênico, que já falei, você pode gostar ou não gostar, mas sabe comunicar e conhece muito de Atlético. Sabe então, muito. É de colocar gente errada. Então o projeto da Arena MRV, eu sei que tem um monte de gente que baba o ovo do cara, né? Que eu não sei nem quem é, não conheço, nunca vi, e também não faço questão nenhuma de ver, e nem ele também deve fazer questão de me conhecer, mas quando criticava a campanha, o estádio, o fato de terem efetivado o Vitor, o erro, tudo, não, isso é contra o clube. É maldade de vocês, é má vontade. Não é má vontade, os erros estão aí. Os erros foram tão claros, principalmente no equipamento, que vocês estão lá consertando. Subindo 70 centímetros de gramado e não sei o... É muito a troca do gramado, a troca do gramado. O Atlético conseguiu chegar um ano de arena tendo um gramado ruim. O Atlético não conseguiu colocar um gramado em condições em um ano de arena. E ontem, o que eu falei na televisão ontem? O negócio tá... até o Rômulo Jacomin até criticou, então vamos contratar alguém da área cabalística, a energia, meu filho. O destino está conspirando a favor do Atlético. Está colocando essas figuras que conhecem de Atlético lá de novo, sabe? Porque você colocar gente que não é do ramo, que não entende, que não sabe o tamanho, não vai conseguir entender o tamanho daquilo lá e tomar decisões que são do tamanho do clube, ou proporcionais ao tamanho do clube. Tomara que tenham aprendido, porque como erram, cara. Nem eu na minha vida toda errei tanto. Não, meu Deus do céu. E me incomoda muito o discurso de trabalhamos com tranquilidade, trabalhamos em silêncio e temos até o dia 28 de fevereiro para fazer silentos. Você já viu que tá sempre tudo controlado? Silentos, né? Assim, exatamente. Isso. O Atlético ele passa uma visão para a torcida, só que a torcida já não tá suportando mais isso. É o falso controle. Por exemplo, não tá tranquilo. Na temporada passada, bateu o desespero e começaram a fazer as contratações no meio da temporada. Mas naquele momento, não, nosso elenco é capaz. É capaz nada. Aí pegou e foi buscar. Só no meio da temporada, buscou o Lianco, buscou o Júnior Alonso, buscou o Fausto Vera, buscou o Daverson. Isso não foi só depois que a água bateu no bumbum? Foi, lembrando total. Assim, né? Lógico que Daverson e Fausto Vera em situações muito favoráveis ao Atlético, né? Jogadores que estavam insatisfeitos, respectivamente, no Corinthians e no Cuiabá. Tinha até uma situação de afastamento do Daverson, onde eles acabaram trazendo para o clube.